Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso Papo Bela e Mamãe, que hoje está muito especial. Eu já vou renomear aqui o nosso papo. E hoje eu tenho uma convidada muito especial. Deixa eu só renomear aqui que eu já vou chamá-la, tá? Hoje nós estamos com o Papo Bela e Mamãe. Vamos falar sobre medos do parto, gente. Então já convida aquela mãezinha, aquela mulher, aquela gestante que adoraria, que precisa saber sobre esse assunto. Pronto, acabei de fixar o comentário, sempre dá um delay a gente falando, né? Eu já vou chamar ela, que já tá aqui, pra gente convidar todo mundo junto, tá? E Oi, Gi, tudo bem? Olá, boa tarde. Boa tarde. Você tá me escutando? Tá me vendo direitinho? Tudo perfeito. Ai, que legal. Tô te vendo também, tô te ouvindo muito bem. Que ótimo que hoje deu certo, né, Gi? Graças a Deus. Os bebês de maio não deixaram eu vir pro Dia das Não Mães, é? mas os bebês de junho estão colaborando e estamos aqui. Acho que eles estão aguardando as festas juninas. Passarem, né? Dar um descanso para as mamães. E para quem está chegando agora, a gente não entendeu esse meu comentário, a gente tinha live mês passado com a Gi, mas os meus aceitos com a Gi são sempre os mesmos. Li, se tiver bebê a caminho, a nossa live é cancelada. E nunca tinha coincidido de tantas lives que a gente já fez, né, Gi? A Verdade, gente foi já a fez primeira. mais de 5 lives. E olha lá, nessa pandemia toda, a gente fez muita live. E nunca coincidiu. Mês passado coincidiu, mas tá tudo certo. Deu tudo certo com a mamãe, com o pequenininho, tá tudo bem, né? Com certeza, estão ótimas. As duas estão ótimas. Que legal. Então vamos lá, gente. Bom, sejam todos bem-vindos ao Papo Bela e Mamãe. É um bate-papo muito gostoso que eu trago mulheres incríveis aqui para a gente falar sobre temas muito importantes, né, para todo mundo. Então, quem está chegando aqui, se quiser convidar as pessoas, inclusive eu conversando com você, eu não convidei as pessoas. Eu fui Mas enquanto eu vou convidando algumas convidando, aqui. você foi convidando, né? Eu fiquei prestando atenção, envolvida no papo. Bom, hoje a gente vai falar sobre medos do parto, então se você quiser tirar alguma dúvida, se você quiser fazer algum comentário, você também pode escrever aqui, tá? Se você não me conhece, enquanto eu estou escrevendo aqui, eu vou falando, tá? Se você não me conhece, eu sou Liana Matos, criadora do Bela Mamãe, sou doula também, e hoje eu estou aqui com a Gisele, que também é doula, professora do Bela Mamãe, uma mulher incrível, e a gente vai falar sobre esse assunto tão necessário, né, Gi, hoje? Sim, a Liana já me apresentou, mas ela só esqueceu um detalhe muito importante. Eu sou a Adiantei. mãe do Joaquim. A mãe do Joaquim, eu sou a mãe da Sofia. Esse Além é de, uma das nossos primeiros pontos, né, do nosso currículo quando a gente se apresenta nas lives aqui. com certeza, então, além de doula, é professora da Bela Mamãe, eu fiz a formação com 39 semanas de gestação. Não sei se É ali lembra. verdade, lembro. E, e eu já era doula e continuo trabalhando como doula. E quando a Liana foi fazer o curso de doula dela, ela até me consultou. E aí, Gi, o que você achou dos cursos? Exatamente. E fizemos a mesma formação também. E hoje a gente vai falar sobre medos do Somos lá pelo parto. Instituto Transformadoras, né? Isso, com a Karen, Desculpa, Gi, cortei maravilhosa. você. E hoje a gente vai falar um pouquinho de medos do parto, né? Que às vezes muitas mulheres pensam até no início da gestação, nossa, acho que eu vou pensar pelo parto normal. Ou às vezes nem pensa, porque é tanta informação, né? A gente vive numa cultura cesarista, no qual é imposta, né, que o Hum. parto é um sofrimento e que a cesárea é fácil, né? Então a gente às vezes fica até com medo de falar, Uhum. nossa, eu gostaria de tentar pelo parto normal, porque é muita coisa que vem falando contra, né? É o medo da dor, é o Sim. medo de violência obstétrica, e aí tem vários outros medos que entram dentro dessa violência obstétrica, né? Vamos dizer assim, que acaba que a pessoa, né, fica com tanto medo, fala, não, não quero, vou partir e escolher uma cesárea eletiva. Uhum. Para mim, tudo bem, não tem problema nenhum.
mas é só a gente vem aqui mesmo para desmistificar, né, esses medos e também mostrar como que a dança Isso. pode, né, te auxiliar na gestação, também fazendo uma preparação para o trabalho de parto, para aquelas que escolhem passar pelo trabalho de parto. É muito importante a gente falar hoje, para vocês que estão assistindo, alguns exemplos para que fique mais claro. Porque às vezes a gente pode confundir, medo do parto, então medo da dor. A gente remete logo à questão da dor, do sofrimento, né? Sendo que a dor é um anúncio de alguma coisa, ele é um prenúncio, ele é um aviso do nosso corpo, né? A dor, de uma forma geral, ela está se comunicando, está manifestando para você, porque tem alguma coisa que precisa ser averiguada. Então, a gente já se remete a isso, mas existem outros medos que envolvem esse período da gestação que podem atrapalhar a mulher que está buscando um parto vaginal, um parto normal, na hora do trabalho de parto, por exemplo, né? Então, eu gosto muito de uma coisa que a Karen fala e que a gente também discute no Bela e Mamãe, sobre a gravidez começar muitas vezes na cabeça, né? Então, antes de vir a concepção, né? Antes de ter o embriãozinho, a gente precisa passar por esse processo na nossa cabeça, mudar nosso mindset, buscar informação e informação de qualidade, porque a gente sabe que tem tanta coisa por aí, né? Que Com se passa certeza. como informação e é difícil fazer essa peneira de saber onde tem as informações, porque as informações, gente, informação é poder. Então, você tem o poder de conhecer para poder escolher o que você quer. Né? Então, a gente separou hoje aqui para a gente poder seguir. Eu vou estar olhando um pouquinho de lado, porque a gente tem um roteiro, como sempre, né? Para a Eu gente não se também. perder. Boa tarde, Alessandra. E aí a gente separou alguns medos mais comuns, mas se você estiver assistindo e quiser comentar algum, ou se na hora do nosso papo surgir outros, a gente vai comentando também. O que você acha, Só então, que, Gigi, da gente falando dos medos? E lembrando que a gente não está dizendo aqui que é para você se assustar. Calma, respira. A gente selecionou algumas frases, palavras que geralmente as mulheres, quando procuram doulas ou quando estão conversando com seu obstetra, sua equipe, elas relatam. O que é mais comum? De ter medo da gestação para o parto, o trabalho de parto, a dor na hora do parto em si, né? Mas a ideia aqui não é se assustar. A ideia aqui é que a gente traga informação para a gente desmistificar e entender. Quando a gente racionaliza algumas coisas, nos ajuda a entender um pouquinho, né? O medo, no caso, a palavra medo. Quando a gente racionaliza o medo, vou dar um exemplo. Medo de assombração. Então, vamos racionalizar esse medo, né? O que é essa assombração para você? De onde vem? Quando você racionaliza o medo, você consegue entender um pouco e te dá um pouco mais de protagonismo para você fazer escolhas, para você poder direcionar melhor a sua vida, né? Você ia falar alguma coisa, Gi? só que complementando com relação ao medo, né? Como você mesmo falou, né? O nosso mindset ele é voltado. O medo vem para nos proteger, né? Se a gente coloca a mão no fogo, né? Vem aquela Exato. dor e aí esse medo vai nos proteger, né? Porque a gente não quer se queimar. E aí, com relação também à dor do trabalho de parto, ele é uma cultura, né? É aprendido de que o parto é muita dor. Sim. Até comentei na live de segunda com a Adriana que a gente conheceu uma indígena que está aqui na nossa cidade. E ela não tem medo da dor, né? Ela já pariu, teve o bebê esses dias. Porque na cultura dela é muito normal, né? É natural que as índias lá na aldeia, ela vivia numa aldeia, ia lá, paria, né? Uma ajudava a outra. Mas agora a gente vai voltar no nosso script, né? Não, Que a Adriana. não, mas esses exemplos, eles são bons, porque clareiam, né? Clareiam a ideia, porque senão parece que a gente tá falando medo do parto. Ai, meu Deus, o que é que eu preciso ter medo no dia? Parece que a gente está dando a cartilha do medo. Mas Não. pelo contrário, a gente vai mostrar como você desmistificar alguns que talvez você já tenha, outros que você nem conheça, que pode acontecer durante o trabalho de parto, procedimentos que não são aconselhados, que a gente já sabe aí que não é aconselhado fazer mais, que ocorre muitas vezes, né? Então, a gente vai passear por alguns deles hoje. Então, podemos ir para o primeiro, Gi? Claro. Sim, então vamos lá. Gente, medo da contração, medo da dor. A gente sabe, né, que a contração, ela é um canal, ela é um aviso. Eu gosto de uma coisa que eu ouvi, que a contração é como se fosse uma onda, né? Que Sim. ela tem o ponto,
muito ápice dela, ela dura alguns segundos e depois ela desce de novo. Então, é como se ela tivesse uma frequência, assim, né? E aí vai dependendo das ritmadas, mais pra frente, mas se a gente pensar numa onda sozinha, uma coisinha específica, ela vai ter uma crescente, um ápice, e ela vai depois normalizar. Então, eu vou dizer que é um processo mesmo, que dura que dura alguns segundos, né? Eu Vai falo depender para que dura alguns segundos. gestantes que essa onda, eu também gosto de usar essa analogia da onda, porque é isso mesmo, ela vem um pico, e aí ela vai diminuindo, e eu falo para elas, deixa a onda aí, né? Não se apegue Exato. nessa onda, porque o intervalo entre as contrações, ele é sempre maior do que a contração. Então, Exato. se a É onde a contração nossa dura um cabeça foca, minuto, né? É, é porque para mim tá dando, você tá tá falando dando um e a imagem não tá delayzinho. dando. Aí por isso que às vezes eu A te gente vai se paro. ajeitando. Então, essa contração vem, né? E aí ela vai durar um minuto, no máximo. No começo do trabalho de parto, ela dura até menos, como a Ali está falando, dura alguns segundos. E o intervalo dessa contração entre uma onda e outra, ele é sempre maior. Sempre. Confia em mim, gente. Eu já passei pelo trabalho de parto, eu sei como que é. E já assisti muitas mulheres parindo. Então, esse intervalo é sempre maior. Aí, nesse intervalo, é o tempo que vocês têm para beber água, para comer alguma coisa, para descansar, até tirar um Pra cochilo. descansar. Eu tirava um cochilo no meio da já nas fases mais finais do trabalho de parto. Tem E mulheres que aí, conseguem, né? Tirar um cochilo. eu tirei alguns longos cochilos. Parecia uma eternidade, mas era tipo 3 minutos. Então, entre esse intervalo, né, como eu falo, não se apegue na onda, né? Deixa a onda ir, descansa, que daqui a pouco vem a outra, né? Ou ritmado ou não, mas essa contração, e ela vai evoluindo conforme o trabalho de parto vai evoluindo. Então, quando chegar lá no ápice do trabalho de parto, ela vai ser uma contração que dura um minuto. Mas quando você está iniciando o trabalho de parto, ela vai durar só alguns segundos. Então, é algo assim, para a gente não precisar ter medo, porque a gente precisa da contração para o bebê nascer, né? Pro Não bebê existe, nascer. não existe trabalho de parto sem contração. Até teve uma vez uma gestante que falou assim: eu vou pedir para o meu médico fazer um toque com 38 semanas, que eu quero saber se eu já estou dilatando. Aí eu falei, mas lembra que eu te falei que para você dilatar, você precisa da contração? Se você não está tendo contração, não vai estar dilatando. Ela, é verdade, então não vou querer fazer não. Então, assim, porque a cabeça da gestante vai esquecendo. A gente tem que ficar repetindo. E é assim mesmo. Aí você imagina na hora, né, do trabalho de parto. Sentindo a dor, e aí vai lembrar da onda, vai lembrar que tem que deixar a onda ir embora. Então, o papel da doula naquele Não vai momento para é fundamental, né? Para que lembre para essa mulher que essa onda tem o ápice, que essa onda vai poder ir embora, né? Com toda a conversa na hora. Então, é um auxílio emocional mesmo para aquela mulher, para ela poder retomar o protagonismo daquela ação que ela vai, daquele evento que é o parto, que é dela. Né? Sim. E comumente no nosso dia a dia a gente coloca a dor, o ponto da dor como foco. Eu vou dar um exemplo muito simples. A Sofia, ela, de um tempo para cá, ela vem receosa de vacina. Então, na hora que ela já faz assim, ó, vai doer. Então, ela já remete aquilo, a picadinha, que antes ela não tinha medo, eu falava que era a mordidinha da formiga. E agora não, agora ela está mais consciente, ela vê a agulha, ela quer olhar, sabe? Ela quer tocar, ela quer puxar o braço, enfim. Então a gente tem mesmo culturalmente a tendência a focar no momento da dor. E se você põe na balança o tempo de duração, você vê que tem menos tempo de duração, o momento da contração para o momento que você pode relaxar. Vou botar entre aspas porque tem mulher que não consegue, né? Ela já fica muito tensa. Então, a importância, né, da gente poder mudar a nossa mentalidade e trabalhar essa noção de que para o bebê nascer precisa ter contração, que a contração pode ser essa onda, mas que eu posso ir conscientemente junto com a doula ali,
né, a equipe, e trabalhando durante a gestação inteira, que a contração ela vai acontecer para o bebê nascer, não tem outro jeito, né, assim, um parto vaginal natural, normal. Então, de trabalhar a consciência dessa mulher para isso, né. Gi, sua imagem está travada um pouquinho para mim, você me escuta? O pessoal que está assistindo, está travada da Gi, a minha? Fala pra gente aqui. Você está me ouvindo, Gi? Eu não estou te Não, ouvindo. Agora eu estou te ouvindo. não tenho. E até tem. Tô te escutando. Voltou, estou te Normal. vendo. Talvez está com um Tô. delayzinho, mas aí a gente vai ajeitando. Voltou de boa, né? Você quer comentar mais alguma coisa sobre esse da contração ou você acha que a gente pode passar para o segundo? O Não, pessoal está dizendo aqui que está tudo certo. tá. Eu só queria falar da contração, que durante o trabalho de parto, sim, elas esquecem. E o que ajuda muito também é a respiração. Sim. Remetendo lá ao Belle Mamãe, né? Porque durante as aulas ou as oficinas de Belle Mamãe, né? A gente trabalha tanto a respiração quanto alguns movimentos que também vão ajudar durante o trabalho de parto, né? Movimentação de quadril para o bebê ir se ajeitando. Então, assim, quem consegue, né, ter essa consciência corporal, tanto do corpo e a respiração, que o Belle Mamãe traz, né? Também é algo que ajuda a passar pela essa contração de uma forma mais tranquila. É uma Agora, noção que eu sempre considero de. É uma consciência corporal mesmo. Você vai entendendo o seu corpo mudando em cada fase da gravidez, vai mudar o seu eixo de gravidade, vai mudar o seu ponto de intersecção, o peso no seu pé, o volume sanguíneo, né? Então, você vai. A musculatura, tudo isso vai mudando. Então, ter consciência durante a gravidez ajuda muito na hora do trabalho de parto. E essa consciência a dança dá. Porque a dança faz você ter uma relação de espaço, uma relação de você dentro do espaço fora, de você com o seu espaço dentro, que está mudando, que tem um outro fluxo dentro de você acontecendo, né? E na hora do trabalho de parto, a dança auxilia, porque eu tenho até um post seu que eu sempre encaminho quando eu tô com alguma mãezinha, com alguma mãe, tirar esse termo mãezinha, quando eu tô com alguma mãe, alguma gestante no Belle Mamãe, que é que o bebê, a dança do bebê para nascer, que eu acho fantástico. Tem vários vídeos incríveis também, que o bebê faz aquela dancinha, aquela girada para poder virar a cabeça, sair, expandir o corpo, né? Então, é uma dança que se a mãe tem consciência do próprio corpo e do momento, naquele momento, ela vai encontrar naturalmente sim, a posição mais confortável para ela na hora do expulsivo, na hora que está a contração, na hora que ela sabe que o bebê vai nascer. Então, essa consciência corporal que a dança dá auxilia nesse momento de trabalho de parto. E aí o bebê vai dançando junto. Porque aquele seu vídeo, eu acho aquele seu vídeo incrível. com certeza. Oli, eu queria tentar mudar o meu Wi-Fi aqui. Será que eu posso tentar? Pode. Se você cair, aí você pede para entrar de novo, não tem problema. Vai, tudo tranquilo. Gente, a gente está tentando mudar o Wi-Fi para a gente continuar. Estão gostando do bate-papo? A gente está agora falando sobre medo do parto, e estamos falando sobre a contração. E já vamos seguir para os próximos temas, Vamos ver se deu que a gente certo. tem uma listinha aqui. Vamos ver agora. Voltei. Você está aqui ainda, para Muito mim? ruim? Voltou. Tá Não, agora melhor? tá melhor. Tá melhor. Agora tá Tá normalzinho. Só melhor? lá tá Ah, então beleza. pronto. Agora eu tô no 4G, então o Wi-Fi que tá ruim aqui em casa. Então, vamos passar para o segundo ponto, Gi? Vamos lá. Vamos lá? A gente separou aqui, gente, o medo de fazer cocô. Eu já ouvi muitas alunas no Belle Mamãe falarem isso, algumas que fizeram e que sentiram muita vergonha logo após, né? Que depois, e teve gente que não percebeu que fez cocô, e aí depois que foi perguntar para a doula, e a doula ficou meio sem jeito de dizer, mas era muito amiga, conversou com ela, explicou que era muito normal, e aí ela ficou com vergonha. Então, como a gente tem que desmistificar até o falar a palavra cocô? Sim. Isso
como mãe, eu aprendi de um jeito que, ainda mais Sofia sendo uma criança com deficiência, o quanto eu preciso ser literal com ela em tudo. Então, é vontade de fazer cocô, xixi, sabe? Falar os nomes dos órgãos, o nome correto, científico, não ficar fazendo analogias, porque ela é muito literal. Então, eu preciso trazer essa coisa literal com ela. Então, a gente culturalmente tem Pudor. esse pudor. Essa é a palavra. A gente tem esse pudor sobre... nossa, eu morro de vergonha, a Siri está falando aqui. Então, eu vou dar a palavra para a Gisele, para a gente começar a desmistificar. E eu acho que uma das primeiras coisas é você passar a falar cocô e não número 2. No dia a dia. Exatamente. Tenta só fazer isso no seu dia a dia, assim. Se você for comentar com alguém, nossa, vou fazer cocô. Não, vou fazer número 2. Fala assim, vou fazer cocô. Ou se você tiver uma criança, como eu tenho, Sofia, você quer fazer cocô? Não, eu não posso perguntar para ela fazer número 2, porque ela vai achar que é desenhar, escrever o número 2, fazer o número 2, entende? Então, tenta fazer já isso, só uma mudança muito simples no vocabulário. Quando a gente fala, a gente escuta, a nossa mente processa, o nosso corpo processa aquilo como mais natural, né? A gente passa a ouvir mais. Então, eu vou passar a palavra disso. Não, se deixar a pessoa falando, pode me interromper. Aqui, se vocês conviver com o Joaquim, bom, quem tava na live segunda deve ter ouvido, que ele ficava assim toda hora. Não, você é um cocô. E xixi, é isso aí. E a gente não pode esquecer, né, que o fazer cocô é fisiológico. Então, como parir também, fisiológico, fazer cocô é fisiológico. Aí imagina assim, lá dentro do nosso corpo, né, da cavidade abdominal e da pelve, tá tudo junto. É que quando a gente vê esses vídeos, né, mais ilustrativos, tem só o útero e a pelve, não tem mais nada, né? E na nossa imaginação fica assim, nossa, é só isso. Não. Mas ali tem bexiga, que o bebê, né, fica ali com a cabeça e dá vontade de fazer xixi toda hora. E aqui atrás, né, tem o reto. E aí, tipo, como eu falei, é fisiológico, bebê e o reto. A hora que o bebê desce, o que tinha, gente? Comprime. Não tem como. Vai sair. E aí, como para quem trabalha com isso é muito natural, né? Porque o parto é fisiológico, fazer cocô é fisiológico, comer é fisiológico, né? Então, pra gente tá tudo bem. E é um medo muito comum, né? Muito, semana passada falou assim, nossa, eu tô sei lá, quantos anos, marido, ele nunca me viu nem soltar um pum, nem fazer um xixi, fazer cocô. Eu falei, vai. Ela, não, mas não deixa ele atrás. Tudo bem, a gente não deixa ele atrás. Então, para a sua doula, né, que você tem esse medo, né, tipo, eu não gostaria que meu marido visse, né, eu fazendo cocô, posiciona ele ali de uma forma que ele não vai estar vendo, né, e o profissional que está ali já está acostumado. Então, gente, 99% faz cocô na hora do parto. Tá, gente? Mesmo que você não veja, mesmo que seja só uma bolinha, né? Tem mulher que não percebe mesmo, tá? E aí, se ela não percebe e não me pergunta, eu também não falo. Eu não falo, você fez cocô? Não. Aí se ela me... eu não sei, eu fiz cocô, não fiz cocô? Aí se ela me pergunta, eu falo, né? Com toda a delicadeza. Mas se ela não me pergunta e tá tudo bem. Teve uma, esses dias também, que ela ficou um pouco incomodada. Ela percebeu o que ela fez. E aí eu percebi que ela estava ali incomodada. Aí eu fui lá e coloquei um óleo essencial no difusor, né? Para dar um outro ar ali. E aí tava tudo certo. Mas não se preocupe com isso, tá? Porque a equipe, né, independente se é uma equipe de plantão ou uma equipe contratada, está acostumada, a doula está acostumada. E é isso, colocar na mentalidade de vocês que é algo natural, né? Fazer hoje, eu acho que uma coisa também, complementando o que você está falando, é a questão das bactérias, da colonização de bactérias, que o bebê, quando passa pelo canal vaginal, quando ele vira a cabecinha, ele nasce com o rostinho virado pro ânus, né? Eu já mudando os nomes, falar de forma literal, né? É que eu tenho medo do Instagram, às vezes, captar e
tem essa coisa, né, de barra live, enfim. E aí ele acaba sendo colonizado, e isso é uma forma positiva, com as bactérias dali, naquela região da mulher. Travou, eu tô te vendo normal. Fala aqui se travou. Tá normal, inclusive tô te vendo e te ouvindo, Tá. É, tá? tá me ouvindo normal? Ah, então tá. É que essas Tô. bactérias, né, tanto da flora vaginal, tanto da flora intestinal da mãe, elas são muito importantes porque ela vai passar para o bebê durante a saída, né, do canal de parto. E tem até alguns estudos, né, de alguns outros países, né, que passa tipo uma gaze na vagina, né, ali no períneo da mãe, e passa no bebê após o nascimento, quando é via cesariana, para ele ser colonizado por essas bactérias da mãe. Né? Aqui no Brasil, acho que não é muito comum esse tipo de coisa, né? Não. Mas tem estudos que falam, né, de melhorar essa flora intestinal do bebê. E aí, até isso depois, né, leva até para amamentação, para introdução alimentar. E daria várias lives, gente. Daria várias lives. Vamos passar para o próximo ponto? Acho Vamos que essa deu lá. para a gente desmistificar bastante. Bom, o próximo é bem polêmico, é a Polêmico. episiotomia, ou não, e a laceração. Então, são coisas diferentes. Primeiro, a gente tem que lembrar. Fala pra gente aqui se vocês sabem o que é episiotomia, né? A laceração é algo que pode ou não acontecer durante, né, no trabalho de parto, naturalmente do corpo, quando o bebê passa pelo corpo, pelo canalzinho lá, pelo círculo da mamãe, né? Então, ela pode acontecer naturalmente. Quando a laceração, geralmente, a Gi vai me corrigindo, tá? Ela acontece no mesmo sentido do músculo. Então, ela vai. É porque é fisiológico, é natural. Então, se tá assim, ele vai abrindo no formatozinho que tem que ser. A episiotomia, ela é um corte provocada por um obstetra, que tiver pela equipe, né? E é um corte contrário, então dificulta para tudo. A ideia de quem criou isso, não vou dar muita ênfase na a pessoa, mas era ajudar, né, o trabalho de parto, ajudar a mulher no trabalho de parto. Gente, você travou para mim, você me escuta, vai falando. Mas já se percebe que é uma prática que não é favorável, que só provoca, enfim, cortes profundos, demora de cicatrização, às vezes infecção, várias outras coisas que podem acontecer. E aí, o que você puder falar um pouco mais para a gente sobre isso, e se você tivesse, isso não estava no roteiro, mas se você já acompanhou algum momento que precisou disso, se você pudesse citar, não nomes, mas algum exemplo aqui para quem está assistindo que está gravidinha, como é que ela pode desmistificar isso e se garantir, né, assim, previamente com informação para o momento. Tá. Vocês estão me escutando bem? É porque às vezes Sim. para mim trava. Então tá. Então, a laceração, como a Ali falou, ela é natural e ela é fisiológica. Vai lacerar ali o ponto que precisou. E pode não ocorrer, pode ter zero laceração, né? Eu vou falar um exemplo meu. Durante a minha preparação do trabalho de parto, fazia uma massagem agora eu perdi o nome. Acho que é perineal, uma massagem no períneo. E aí tinha um pontinho que eu sentia mais incômodo nessa massagem. E aí ali foi o ponto justamente onde eu tive laceração. Então, a hora que meu bebê passou, nesse ponto que eu tinha mais sensibilidade, mais incômodo, foi onde lacerou. Então, era alguma tensão no períneo, né? As fisioterapeutas pélvicas podem falar melhor do que eu, que na hora ali acabou, né, fazendo essa laceração natural. Aí, quem está assistindo o parto, né, faz uma anestesia e faz a sutura, né? Então, poderia não ter ocorrido, como eu já assisti partos, né, que não teve nenhuma laceração, né, e tá tudo bem, o médico não fez nenhum procedimento, não fez a episiotomia.
A episiotomia é um corte provocado. E muitas vezes, gente, isso é verdade, tá? Eles fazem sem anestesia. Nesse Brasilzão afora, infelizmente, né? Tem alguns médicos, né, que tem esse costume de fazer, e aí não vai ser você, o alecrim dourado, e vai falar assim, não, ele não vai fazer. Vai fazer, tá? Mas às vezes ele pode até fazer com anestesia, porque ele faz tanto assim que ele já faz. Mas tem alguns que faz sem anestesia e sem autorização da mulher, o que é pior ainda, né? E sem o seu consentimento, porque eu vou até. Então, ele vai fazer ali esse corte, que não tem nada a ver com a sua estrutura da sua vagina, né? E até estava acompanhando uma família que ela falou assim que no primeiro parto ela teve epísio, no segundo parto não teve, que foi esses dias. E aí ela falou assim, ela fez a epísio, fez o pique, né? Comumente chamado de pique aqui no Brasil. E ficou sangrando. Eu falei, mas a cabeça não tava assim, coroando? Ela, não tava para fora. Eu falei, gente, como que desculpa a sinceridade, um médico faz uma epísio sendo que não tá nem coroando, né? Porque se ainda tá coroando, não que seja certo, tá, gente? Mas a cabeça já tá ali, né? Tipo, tá para sair. Aí a pessoa ficou lá sangrando, teve hemorragia pós-parto, por conta desse sangramento elevado de um epísio que a criança não estava nem na porta, né? E aí é tão comum, né? Que até pessoas que já passaram por isso, né? Falavam assim, mas se precisar pode fazer. Eu tive outras gestantes que passaram por essa situação de fazer episiotomia, né? O PIC, em gestações em partos anteriores, e quando chega agora, né, me conhece, eu vou falar de episiotomia, né, vou falar dos riscos, elas falam assim, não, mas foi preciso, né? Então elas ainda estão internalizando que essa mutilação genital, lógico que eu não falo sempre assim para elas, né? Eu falo que no geral, quem captou, captou, né? E para elas entenderem que não, aquilo não é necessário, né? Que a laceração, ela é muito mais saudável, né? E envolve menos riscos do que uma episiotomia. E, infelizmente, eu já acompanhei alguns pais com episiotomia e eu até brinco não, né? Nesse primeiro parto que eu acompanhei com episiotomia, a médica falava assim, não precisa fazer pique, não precisa fazer pique. Aí vinha uma circular, né, que fica várias pessoas ali durante o trabalho de parto do hospital. Ela falava assim, não, doutora, faz o pique, vai ser mais rápido. E tava, tipo, super rápido, evoluindo, tudo certo. Aí ela veio e falou de novo, doutora, faz o pique. Ela falou 5 vezes, doutora, faz o pique. Aí a médica falou assim, eu acho que vou ter que fazer mesmo o pique. Aí ela pediu para a gestante, falou, posso fazer? Ela, doutora, faz. Por quê? Na cabeça dela era normal. A mãe dela pariu com episiotomia, a irmã teve 3 filhos com episiotomia, então para ela tudo bem. Aí a doutora fez a episiotomia e ainda teve laceração. Nossa. Eu falo, gente, então pra que fez essa episiotomia, né? Que ela fez no que ela tá acostumada, né? Sendo que ali naquele ponto talvez nem tivesse dado nada e ela lacerou em outros lugares. Então, como que eu vou me prevenir de uma episiotomia, Gisele? Porque da laceração a gente não tem como se prevenir, né? Você fazer um plano de parto, explicar para quem vai ser o seu acompanhante o que é uma episiotomia e os riscos que ela tem. Você vai colocar que você não quer fazer episiotomia e que qualquer procedimento, se na hora eles quiserem fazer, você ou seu acompanhante autorizar, aí não tem o que ser feito. Mas você pode sim negar, né? Não, eu gostaria de tentar, né, continuar sem episiotomia. É possível fazer essa negociação.
Uma coisa que você citou aí, eu acho que é muito importante a gente enfatizar o papel do acompanhante, porque às vezes nesse momento da pergunta, infelizmente, a gente tem a questão do machismo também, né? E eles, algumas vezes, podem não perguntar à própria mulher, que eu trabalho de parte dela, se pode fazer o pique. E aí pergunta para o acompanhante. E às vezes o acompanhante não participou, independente dos motivos, da educação perinatal com aquela doula, ou das consultas junto com o obstetra. E aí ele vai ouvir que é para ajudar e ele vai autorizar. E às vezes a mulher também está uma chuva de hormônios, emoções, e medo, e choro, enfim. Então a importância do alinhamento, né, da mulher, o acompanhante ou a acompanhante dessa mulher, a doula. E uma coisa também, um segundo ponto que eu acho importante, é que a doula não decide essas coisas, né? Não. A doula, ela orienta a mulher durante toda a educação perinatal sobre tudo que envolve a educação perinatal, desde a gestação até o parto, consulta de pós-parto, dependendo da doula, né? E lá na hora, pode ser que aconteça essa sugestão do médico, a médica, dizer assim, vamos fazer o pique. Ela não vai perguntar para a doula. E nem a gestante vai provavelmente perguntar para a doula. E muito menos a doula vai dizer, não, não pode fazer. Não pode. Não, né? Então, é muito importante que o acompanhante ou a acompanhante esteja alinhado, porque vai ser um momento de muita euforia para aquela mulher, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Não. E pode ser que ela não esteja no seu protagonismo total, de fazer uma escolha. Às vezes exaustiva, já de trabalho de parto longo. Às vezes já ouvindo muita coisa às vezes, enfermeiros. Não vai ter passagem. Daqui a pouco a gente fala dos outros, né? Não vai ter isso. Não tá saindo. Não sei o quê. Não grita. Essas outras coisas que a gente sabe que soa como violência obstétrica verbal que acontece. Então, às vezes, ela tá tão só querendo acabar com aquilo, querendo acabar, encontrar logo o bebê, estar em casa e viver a paz plena, que às vezes faz assim, o piquezinho é para ajudar, tá, vai. Então, se ela tiver com a educação perinatal muito interessante, muito bem feita, bem redondinha, né? E também não depende só da doula, depende dela. E o acompanhante ou acompanhante, né, bem consciente de apoiando literalmente mesmo, vivendo essa maternidade com a mulher, é um apoio. Porque eu, infelizmente, já vi casos, né, de perguntar para o acompanhante, vou fazer para ajudar, posso? E tipo, a mulher lá, deitada, não era nem a posição que ela queria, e não ser consultada pelo próprio corpo. Então, alinhar com o acompanhante, acho que é muito importante, né? Sim, eu sempre falo para elas que pelo menos uma consulta o acompanhante tem que estar, né? Eu sei que não é a realidade de todo mundo, eu sei que é bem diferente, né? Às vezes você vai numa consulta no SUS fazer o pré-natal, não tenho nada contra o SUS, eu fiz meu pré-natal no SUS, mas aí é uns horários que às vezes seu acompanhante não consegue sair do Não trabalho, pode. né? Ele vai ter um atestado para ir com você. Aí você vai para um plantão, né, no SUS também, né? Que é aí já é outros médicos que você encontra. Então é importante, sim, essa conversa, esse alinhamento, tanto um alinhamento você e seu acompanhante, e tanto um alinhamento de expectativas do hospital que você escolhe parir, né? Então, se você tem algum hospital que seja mais propenso, que você sabe que tem um atendimento melhor, dentro das suas possibilidades, né, buscar esse atendimento nesse outro hospital. Não tem outra opção, eu só tenho esse hospital aqui. Ok, então alinhe suas expectativas. Faça um bom plano de parto, converse muito com seu acompanhante e aí vai lá nesse hospital e, né, faça com que esse acompanhante seja ativo nessas negociações que às vezes pode ser necessária ou às vezes não. Muito bom essas informações. Esse é um tema que dá para a gente fazer uma live inteira só dele, né, Gi? Com É muito certeza. grande. Então, vamos passar para o próximo para ver se dá tempo a gente falar dos outros dois que a gente separou aqui. Deixa eu voltar aqui. Circular de cordão. A gente vê muito falar sobre isso. Inclusive, crenças aqui no Nordeste, tem uma crença que quando a criança nasce, não sei se aí tem, com circular de cordão, tem que colocar Maria no nome. Você já viu isso? Eu tenho uma Não amiga que se chama Amanda conhecia. Maria. Amanda Maria, essa minha amiga. E aí a mãe dela falou que ela nasceu com circular de Interessante. cordão. Não me lembro se foi uma ou duas circular.
mas se chama Maria. E como a mãe já tinha escolhido o nome Amanda, ela colocou Amanda Maria. Por conta da circular do cordão, ela incluiu Maria. Então, aqui tem essa cultura disso, relacionada ao catolicismo mesmo, a Nossa Senhora, enfim. Não sei se aí tem, mas é uma coisinha aí para a gente conversar depois. E falando sobre isso, Gi, eu acho que é importante a gente citar que não é indicativo, né, de cesárea, que é o que a gente sempre vê muito correlacionado, né? Circular, cesárea. Sim. Até uma obstetra grávida, para quem não olha, vamos pensar um pouquinho. O bebê, ele está dentro do útero, numa bolsa miniótica, e lá tem líquido. Então, o bebê dentro do útero, ele não respira pelo nariz como a gente aqui fora. Ele só vai respirar depois que ele nasce, depois que nasce o corpinho inteiro, né? Por isso que até a gente fala, né, de clampear o cordão depois, enfim. Então, quando o neném nasce, ele ainda não respira, ele está recebendo oxigênio pelo cordão umbilical, né, pela placenta, cordão e o bebê. Então, ele está ali pleno. Então, não corre o risco desse bebê ser enforcado, dele ter falta de ar por conta dessa circular de cordão, tá? Porque o bebê não respira. Mas eu sei que tem muita gente que acha que o bebê respira lá dentro como a gente respira aqui. Por isso que tem esse medo. Ai, vai enforcar o meu bebê, né? Por isso que até hoje em dia eu já não escuto tanto isso, né? Mas quando eu comecei como doula lá em 2016, eu ainda escutava esse tipo de indicação de cesariana. Ah, porque tem uma circular, duas, três, enfim, não importava. Quanto mais, né, maior risco na cabeça de quem não entendia bem. E aí, o que acontece? Se meu bebê nasce com circular de cordão, 40% dos bebês vão nascer com circular de cordão, tá, gente? Então, é um número alto. Saiu a cabecinha, desprendeu a cabecinha, parteiro, médico, viu que tem que fazer assim, passar, tirar a circular e nasce. Só isso. Não precisa cortar, não precisa fazer nada, né? Por quê? Lembra, o bebê ele está recebendo oxigênio pela via placentária. Se eu corto esse cordão e esse bebê ainda nem terminou de nascer, ele vai parar de receber oxigênio. Aí ele vai ter que respirar. Né? Então, o interessante também, né? Já que a gente está falando de circular de cordão, é o clampeamento, né? O corte do cordão na hora oportuna. Né? Não precisa ele ficar branco, né? Sangue nenhum, até porque hoje em dia a gente vê muito caso de icterícia por conta do aumento de bilirrubinas, né? Mas esperar um tempo, 1 minuto, 3 minutos, para fazer esse clampeamento, né? No momento oportuno. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa no cordão. Eu acho que era isso. Eu vi um vídeo. Meu bebê. Pode falar, pode falar. É que tem assim, o tamanho do cordão também não tem como medir no ultrassom, gente, né? Então, tem cordão que nem cabe aqui na tela, de tão grande. E tem cordão que é assim, ó. Desse tamanho. O cordão do meu bebê era minúsculo. Acho que por isso também que na hora que ele nasceu tão rápido. Aí eu não conseguia pegar ele no colo. Porque o cordão não dava. De tão curtinho que era. E era isso que eu ia falar do cordão. Do tamanho, né? Não sei como eu vi um vídeo esses dias. Eu adoro esses vídeos de analogia para a gente entender, né? Para falar sobre o fluxo. Que muita gente falou que diminuía o fluxo dentro do cordão quando estava circular. E aí o vídeo pega uma mangueira com água e faz as 2 voltas no bonequinho. Faz 100 voltas, 1 volta, 2 voltas, para mostrar que o fluxo ele não diminui, que ele continua ocorrendo, ele continua acontecendo. Então, não seria indicativo também para cesárea. Então, vamos para o último ponto?
Vamos lá? Gente, o último ponto da gente é aquela Não. famosa passagem. Será que eu terei passagem? Gente, uma coisa que eu Vamos. gosto muito de falar, a gente que trabalha com dança do ventre, a gente já trabalha com a mobilidade pélvica. Então, tipo, a pelve, ela é móvel, né? Então, ela se adapta. Então, ela tem toda a movimentação para que ela se mexa, para que ela se mova. Então, todo mundo tem passagem, gente. Mas a gente tem um medo e um mito, socialmente falando. Por exemplo, eu sou baixinha e a minha barriga era enorme, pareciam dois dentes. Então, o que é que todo mundo falava para mim? Que eu não Não ia teria ter passagem. passagem, porque eu era pequena. Porque eu era pequena. Então, tem algumas coisas socialmente mesmo que a gente vai ouvindo e até vai acreditando nas coisas, né? Então, acho que é muito importante a gente falar sobre isso. Gente, a natureza, ela é muito sábia, né? O seu corpo não vai gerar um bebê enorme, mesmo que sua barriga seja o tamanho de um trigêmeos, né? O seu bebê, ele vai ser proporcional ao seu corpo. A não ser assim, que você tem uma diabetes gestacional descontrolada, e é papo para outra live, né? Mas Que a gestação não esteja a termo, né? Aí a gente faz em outra. aí, né, mas seu corpo vai gerar um bebê adequado para para você, né? Um tamanho adequado. E é o que acontece? Como a Bia falou, a pelve, ela é costume de se tocar, né? A gente tem esse pudor, então a gente não conhece o nosso corpo, né? Quem faz dança, né? No caso, a gente sempre vai enfatizar aqui o Bela Mamãe, né? Que é algo voltado para gestantes, né? Você vai entendendo, essa parte aqui do meu quadril, ele tem mais mobilidade. Essa parte aqui é mais dura. Então, a gente explica, né? Aqui tem a sínfise pública, então aqui não é um osso só, né? Eu tenho um ligamento aqui, eu tenho partes, né, móveis. E aí, conforme você tem essa mobilidade pélvica, ou fazendo a dança, ou fazendo uma fisioterapia pélvica, ou algum outro tipo de exercício que te dá essa mobilidade de quadril, você vai entendendo que é tipo engrenagens, ou Tetris, né? O bebê vai descendo, a pelve vai se moldando. Então, lembra, o bebê, ele é do tamanho ideal do seu corpo. O que acontece, às vezes, que os médicos falam assim, nossa, esse bebê não passou na pelve. Pode ter acontecido. O bebê, não deram tempo para essa mãe e para esse bebê, para o bebê se ajeitar na pelve. Então, foi aqui uma questão de tempo, né? Ou a mãe não quis mais, né, continuar, ou o médico já falou, não, aqui chega, não tá descendo e acabou, tá? Ou pode ser um mau posicionamento do bebê. Isso que eu ia falar sobre posicionamento, que às vezes vem a clavículazinha, né, do bebê, às vezes o bebê vem um bracinho, às vezes a clavícula, eu já ouvi mais desse caso, né? Eu não esqueci o nome agora, tem um nomezinho para essas posições do neném. É posição composta que eles falam. Na hora que nasce, se tem uma mão. Pode falar, pode falar. E aí, então, esse posicionamento do bebê é mais importante. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu tentei o parto normal, não consegui, meu bebê não desceu, fui para cesárea. Às vezes teve todo esse tempo, o médico deixou, enfim. Né? Mas por outras circunstâncias, nossa, mas ele não desceu, mas é desse tamanho meu bebê. Né? Tipo, é um bebê normal, não é? Uhum. Porque a mãe fez assim, meu Deus, uma criança é enorme. E não, a forma que se posicionou dentro da pelve não era favorável para ela descer. E aí, o que pode acontecer, né? Como eu falei, ou a mãe pode falar, não quero mais, estou cansada, ou o médico já não dá mais tempo para essa mãe, né, para fazer os exercícios, né, que seriam necessários, ou pode acontecer, né, do coração, conforme foi comprimido a cabeça, né, de uma aceleração, e aí o médico fala assim, não, aqui eu prefiro, né,
e vamos para uma cesariana, porque esse bebê não desceu e ele estava dando alguns sinais de que lá na frente ia ser um tempo perdido, né? Ali tentando fazer com que essa mudança. Por isso que é importante também, né? Quando você procura um hospital para ter o seu bebê, você entender que certo tempo do trabalho de parto você vai precisar de monitoramento. Você vai poder ficar lá, né? Ao léu, jogada, né? E passar, sei lá, 8 horas, 6 horas, sem ninguém ir lá escutar o coração desse bebê, né? E aí, então, geralmente, isso é em fase ativa, né? Tá no hospital, ele tem que ser monitorado, né? O que aconteceu uma vez que eu atendi, que como a Liz já falou lá no começo da live, o bebê ele vai girando dentro da pelve e ele nasce olhando para o ânus, né? E teve um trabalho de parto, né? Que ela ficou em trabalho de parto, né, ela já estava com dilatação total e o bebê, ela falava assim, o bebê não encaixa, o bebê não encaixa. Aí ela não conseguia mais, né? Travou ali. Aí fomos para cesárea, né? Porque teve uma desaceleração do coraçãozinho do bebê, mesmo ela ali tentando, né? E aí o médico achou importante, né? Foi uma desaceleração bem importante. E aí fomos para uma cesárea de emergência. A hora que ele não estava olhando para trás, ele estava olhando para frente. Então ele se encaixou de uma forma diferente. Não é que não nasce, tá? Deixa eu só colar aqui, senão a gente vai cair tudo. Não é que não nasça, né? Se o bebê se encaixar errado. Mas naquele caso não era mais possível, né? Aguardar. Tem isso também. O posicionamento do bebê, ele é importante. Como que eu vou ajudar esse bebê a posicionar lá na gestação? Ai, Gisele, então meu bebê tem que encaixar antes do trabalho de parto? Não. Ele vai se encaixar na pelve com as contrações do trabalho de parto que vai empurrar ele para baixo. Mas a forma com que ele se posiciona aqui, né, é com a mobilidade pélvica, é com os exercícios, né, da dança ou da físio, né? Então, tudo isso que a gente trabalha na técnica do Bela e Mamãe, já na gestação, que o Bela e Mamãe não é só para bebês e mamães, né? Isso vai ajudar você a ter esse bebê posicionado antes do trabalho de parto. Lógico que existem outras técnicas também, né? Existe o spinning babies, existe o repouso, né? Que a doula, a enfermeira obstetra pode passar para vocês, mas é possível. Até hoje, alguns bebês que não tiveram, né? Que um leigo falaria não teve passagem, não era por tamanho do bebê e nem por tamanho da pelve da mãe. Foram bebês que não estavam bem posicionados e que não era mais possível esperar pela progressão do trabalho de parto. Muito bem esclarecido, Gi. Muito bom, muito bom. Espero que tenha ajudado muitas mulheres aqui. Já estamos em 52 horas. Isso que a Ali falou, vai ser uma live rapidinha, é 30 minutos. Eu não paro de falar. Não, Jana, eu acho que a doula anda sua. Falou É a pra mim, a Jana. doula linda. Jana, estamos Pois esperando é. a Esther. Você está muito bem acompanhada, Jana. Que coisa linda. Bom, então para a gente se encaminhar para o final, né, Gi, eu acho que é legal a gente terminar falando da importância da informação para o acompanhante, para quem vai estar com essa mulher nesse momento, que mais mulheres possam ter acesso à informação, à doula, uma equipe muito bem preparada, né, a lugares bem preparados para recebê-la, que ela possa ser protagonista dessa história, de mais desse evento na vida dela. E eu espero que hoje a gente tenha contribuído com quem está aí. Tem gente que está desde o iníciozinho, tem gestante que está desde o início acompanhando o nosso bate-papo, gente. Então, eu espero que tenha contribuído. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente está à disposição. Né, Gi? Sim, né? Não ao parto. Se alguém tiver alguma dúvida no meu, no da Liana, né? A Liana, lembrando a todos, também é doula, né? Além de ser a criadora do método Bela e Mamãe. Então, a gente, assim, temos propriedade para poder, né, te dar uma luz, né?
Não que a gente vai salvar a vida de vocês, mas a gente pode Sim, dar um direcionamento. Às vezes conhecemos doulas na sua cidade, que às vezes você acha assim, nossa, na minha cidade não tem doula, né? Ah, vamos procurar. Às vezes a gente acha, né? Ou até um direcionamento online, né? Que agora com a pandemia sim, muita coisa ficou online e eu já é. vi, já fiz alguns atendimentos online também, com gestantes de outros estados, até de outros países. É. Às vezes Então, a doula, às vezes ela quer só educação perinatal, ou ela quer só no dia do parto, ou de pós-parto. Tem doula específica para cada fase, tem doula que participa de todas as fases. Então, não sinta pressionada você que está aí, eu não tenho como ter uma doula em tempo integral. Ah, mas será que eu não consigo uma educação perinatal? sim. Eu gosto de educação perinatal, então eu fico nessa parte. Então, você que está buscando aí uma doula, a Gi, ela é maravilhosa, gente. Eu sempre trago ela aqui, sempre. Eu abuso demais dela aqui. Sempre eu tô dizendo, Célia, vem pra cá pra falar pras Eu meninas. amo Vem estar aqui com fortalecer nossa você. rede. Gi, eu quero te agradecer, meu amor. Ó, tem um comentário da sua doulanda. Ó, vem logo, Esteve, essa doula linda, com esses filhos maravilhosos. Eu ia comentar isso, que filhos são esses? Que tudo! Autoestima da doula, precisa da autoestima Autoestima, da olha, doula. isso é tema para uma outra live. Autoestima importa, tá? Importa e muito na gravidez, no pós-parto ou no puerpério, tá? Sim, Depois dele, anos depois, sempre, anos autoestima depois. importa. A doula precisava de Autoestima importa. autoestima, aí eu fui lá e pus meus cílios. Perfeito, Esther, é só isso não pode mesmo. nascer, Esther, escuta a doula, não pode nascer no dia da manutenção dos cílios. Ela vai ter que fazer manutenção antes, para quando a Esther chegar, ver os filhos já no Mais lugar. linda ainda. E Ó, eu queria Jana, eu vou agradecer deixar a salva a muito o live, tá? Ela convite. pediu. Tá? Eu queria agradecer muito o convite, Liana. Para mim é sempre um prazer estar aqui com vocês. E eu ainda não conheço a Liana pessoalmente, Pois é. Travou um diariamente. pouquinho no final, Gi. Eu só ouvi até a parte e não conheço a Espero Liana pessoalmente. O conhecer pessoal tá ouvindo? ela um dia pessoalmente, mas a nossa conexão, Bela e Agora foi. Mamãe, nossa, nosso vínculo, ele é muito grande, mesmo online. Então, confiem, gente. Se você vê para ver uma profissional por aí, você fala, nossa, falou essa educação perinatal via online, que se você criou vínculo com aquela pessoa, né, aquela pessoa sim pode te ajudar, mesmo virtualmente. E agradecer, né, por estar aqui mais uma vez. Me chame sempre, sempre que os bebês deixarem, estarei aqui. Ai, Gi, obrigada, obrigada pela sua presença, por todo o conteúdo compartilhado. Tenho certeza que a gente ajudou muitas mulheres hoje e o quanto a gente recebe de volta, assim. A gente já sente a energia na hora, quando a gente vê os comentários, os pós-comentários, né, pós-live. Então, a gente sabe que informação é poder. Então, Gi, muito obrigada pelo seu tempo, principalmente, que é uma coisa muito Gratidão. preciosa, a gente sabe disso. Beijo, Gi! Obrigada, gratidão. Cheiro! Tchau.